Irmãos, o nosso tema esse mês é a tua palavra é luz para o meu caminho. E a gente está fazendo esse tema baseado no Salmo 119, no versículo 105. Vamos ler? William, você consegue pôr ele ali para a gente? Salmo 119, versículo 5. Salmos 119, versículo 105. Nos diz assim a palavra de Deus: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. E aí, queridos, a palavra de Deus tem sido para vocês luz que ilumina os passos de vocês, né? Luz para os caminhos de vocês? Como é que vocês têm se relacionado com essa palavra? Como que vocês têm vivenciado essa palavra? Vocês têm conduzido a vida de vocês de acordo com os ensinos da palavra de Deus? De acordo com o Senhor tem ensinado a sua igreja a conduzir? A palavra de Deus, ela tem sido palavra de regra, de prática e de fé para as suas vidas, porque é nisso que nós cremos, né? Nós, cristãos históricos, nós cremos e temos a palavra de Deus como livro de regra e de prática para a nossa vida. Então, nós andamos olhando para ela, buscando conhecer a palavra dele. E isso é fundamental na nossa vida. Quantas vezes a gente se sente desanimado, abatido, sem saber como tomar decisões, e a gente corre para a palavra de Deus, porque a gente sabe que é dela que vem a nossa orientação para todas as nossas necessidades na vida. Aqui nós glorificamos a Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Nós glorificamos ao Senhor pela liderança que nós temos aqui na nossa comunidade, né? Uma liderança que nos proporciona em todo o tempo o estudo da palavra de Deus, que nos ensina a palavra de Deus. O que nós precisamos é estarmos atentos a esses ensinos, buscando a cada dia mais a aprender, prosseguir em aprender para aplicar na nossa vida. É isso, a palavra de Deus é luz para o povo dele. Ela orienta o povo em tudo aquilo que precisa ser orientado. É por essa razão que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo que anda segundo a palavra de Deus, ou seja, que a sua orientação não é a palavra de homens, não é o ensino dos homens, mas a sua orientação é a palavra de Deus. Ele anda de acordo com o que a palavra de Deus dita para ele, porque a palavra de Deus é autoridade, é verdade absoluta. Mas assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é que prevalece em nossa vida. Como Jesus afirma no Evangelho de Mateus 5, versículo 14, que foi lido aqui, né? Que a igreja dele é a luz do mundo. Nós somos a igreja dele, nós somos a luz do mundo. Então essa luz, ela precisa estar enraizada em nós, pois devemos resplandecer essa palavra nas nossas atitudes diárias. Ela precisa estar na nossa mente e se fazer conhecida por nós. Sabemos que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E precisamos buscar o conhecimento da sua palavra. O povo de Deus, ele é representado
ao conhecer a glória divina de Cristo, de forma que suas boas obras atraem as pessoas a se tornarem adoradores de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é luz para nós. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. Mas a palavra de Deus, quando ela chega até nós, ela vem para iluminar o nosso caminho, ela vem para fazer a gente enxergar aquilo que está oculto, né? Os perigos da vida, e ela vem para nos levar a andar nessa maravilhosa luz. Ela nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. E essa luz, ela precisa ser a luz que irradia, né? Um farol, que quando as pessoas olhem para você, ela consiga enxergar Cristo em você, em cada atitude, em cada ação. Ela precisa enxergar a sua mente transformada por Cristo. Ela precisa ler Cristo em nós. E nós precisamos entender que essa luz que chegou até nós e que ilumina o nosso caminho, ela não chegou até nós só para iluminar o nosso caminho, só para nos encher de sabedoria de Deus, de conhecimento de Deus, de segurança das Escrituras. Ela chegou também para que essa luz, ela possa chegar a outras pessoas através da minha e através da sua vida. Por quê? Porque essa luz, ela está em nós. E como a gente leu lá em Mateus 5,14, o Alexandre leu, né? Vocês são a luz do mundo. E é impossível esconder uma cidade construída no alto de uma montanha. Jesus não nos chamou para ser a luz do mundo. Quando Jesus esteve na terra, Ele era a luz do mundo. Chegou a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E Ele chegou e Ele cumpriu o ministério dEle, Ele cumpriu o propósito dEle e Ele deixou essa missão para a igreja. A igreja agora é essa luz que reflete Jesus e que não pode ser escondida, ela tem que ser edificada sobre o monte. Então, para isso, nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade, nós temos esse chamado de não ofuscar a luz de Cristo que está em nós. E como é que nós temos vivenciado, resplandecer essa luz? Essa luz para resplandecer, essa luz para ser vista em mim, né? A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, escritas. Deus escreveu em nós o que nós precisamos ser revelado ao mundo. Só que Deus deixou a palavra dele como verdade absoluta, como livro de prática, de regra e de fé, como livro infalível e imutável, com a autoridade dele. Ele deu para a igreja essa autoridade. E a igreja precisa conhecer toda a autoridade de Deus dada para ela através de Cristo Jesus, para ser luz, para brilhar diante das trevas. Nós não fomos chamados para sermos escondidos, para ficar coagidos, ou muitas vezes no conforto do nosso lar, muitas vezes no conforto da nossa casa, muitas vezes sem colocar em prática a responsabilidade que o Senhor nos deu de conhecer a palavra dele. A palavra dele, ela vai ser luz para os meus caminhos, ela vai me ensinar a viver tudo que Deus declarou aqui. Se eu conhecer, se eu buscar conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho um compromisso, a igreja de Deus tem um compromisso com a comunidade local. A igreja de Deus, ela tem um compromisso com o bairro aonde ela está. A igreja de Deus, ela tem um compromisso, uma missão. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Foi para isso. Cristo se revelou para nós, nos deu o dom da fé, para nos salvar e também
para que nós levássemos Ele, a revelação da palavra dEle, a verdade que liberta, para que outras pessoas também possam ser salvos, para que outras pessoas sejam resgatadas das trevas e desfrute dessa maravilhosa luz, e desfrute da graça de Deus, dessa maravilhosa graça, que quando nos alcança, tudo é transformado, tudo se faz novo. Nós somos a luz do mundo, nós precisamos resplandecer, não como luz de vela, não como luz de vela, temos que deixar sim de ser luz de vela, temos que sair do conforto que nós estamos e temos que buscar crescer cada vez mais no conhecimento das Escrituras. Nós congregamos aqui porque foi aqui que o Senhor nos colocou para congregar, e aqui nós temos reuniões de oração na terça, nós temos reunião de oração na quinta, nós temos estudos do pequeno grupo, nós temos ensinos das Escrituras de Deus, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque isso é uma bênção. Essa igreja, essa comunidade, essa igreja local onde nós congregamos, é uma igreja séria, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja íntegra, uma igreja transparente, uma igreja onde o alvo é fazer discípulo, é gerar vida, é fazer missão, é cumprir o chamado do Senhor. Soldado valente, soldado atento, que não é alvo parado, porque alvo parado é alvo fácil. Soldado valente, ele está sempre buscando a munição que ele precisa para se defender. Ele está sempre buscando a munição que ele precisa para vencer a guerra em que ele enfrenta no dia a dia. Nós somos soldado valente, nós precisamos sim buscar essa munição. Então, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa despertar aquele que está nos ouvindo pelo YouTube, a buscar, a congregar, a estar numa igreja local, porque ninguém é feliz sozinho. Deus não nos chamou para ser igreja sozinho, Ele diz que nós somos igreja, junto, nós somos o corpo de Cristo. Ele diz, aonde tiver 2 ou 3, ali Ele está presente. Então nós somos o corpo de Cristo, nós temos que andar junto, bem ajustado, para quando um cair, o outro levantar, né? A gente vai se fortalecendo um com o outro. Então você que ainda não está congregando, você que tem sido alcançado pela palavra de Deus, você que tem entendido, né, a salvação de Cristo, não seja igreja só, procure uma igreja séria, uma comunidade séria, que prega a palavra de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou, que o Senhor nos chamou, para pregar a palavra e para levar o Evangelho. E para isso nós precisamos do conhecimento dessa palavra, né? Ela precisa estar no nosso coração, na nossa consciência, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala, né, da palavra de Deus, que ela é verdade, que ela é a única verdade, né? E aí ele fala como que nós devemos ter essa palavra, como que nós devemos buscar, né, o conhecimento dessa palavra. Vamos ler lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ó, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela não contém erro, tudo foi divinamente inspirado por Deus. E quais são as funções, né, da Bíblia apresentadas aqui nesse texto? São ensinar, repreender,
corrigir e educar na justiça. O apóstolo Paulo ele está apontando um caminho para que o homem de Deus se torne perfeito. E a gente sabe que essa perfeição, ela não vai acontecer aqui e agora. Essa perfeição é lá na frente, é lá na eternidade. Mas o apóstolo está falando, ele está apontando o caminho que nós devemos seguir para poder chegarmos nessa perfeição. E a palavra de Deus, ela tem essa função de nos ensinar a permanecermos nesse caminho. A Bíblia, ela a permanecer nesse caminho, né? A gente precisa expressar para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, a mudança que a palavra de Deus faz em nós, quando ela chega na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela muda, ela nos transforma em todas as áreas da nossa vida. E como nós nos tornamos felizes quando a revelação da palavra de Deus nos alcança. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o pão, ela é a carne, ela é o leite, ela é comida. A palavra de Deus, ela é imunidade para nós. Imunidade. Ela é a imunidade que nos faz vencer as dificuldades e as aflições que chegam até nós. Ela é a imunidade que nós precisamos para vencer o dia mal, né? A imunidade para vencer o desânimo, a depressão, a angústia, o medo. É por isso que nós temos que nos alimentar dessa palavra. É por isso que nós temos que buscar conhecimento e sabedoria nessa palavra. Porque a hora que o dia mal chegou, a gente vai estar forte. A gente vai estar disposto, revigorado, renovado. A gente vai entender que a dor, o sofrimento, a luta, a dificuldade, ela chega. Mas a gente não vai se entregar, né? A gente precisa, sim, desfrutar de toda essa mudança, de toda essa transformação que a palavra de Deus faz em nós. Amém, queridos? Então, vamos falar um pouquinho sobre a função, né? Da palavra de Deus, a função que está escrita nesse texto, ó. A primeira função da Bíblia é nos ensinar aquilo que não sabemos. Essa é a primeira função da Bíblia. Por meio da Bíblia, Deus se faz conhecido ao ser humano. Ele nos diz como nos salvou do pecado e também nos mostra o padrão e a sua vontade para sermos felizes e nos prepararmos para a sua vinda. É isso. A palavra de Deus, ela tem essa função, né? De nos mostrar a viver um caminho de felicidade, sendo orientado por Ele, um caminho de sabedoria, né? E assim a gente vai vivendo, né, o reino de Deus na terra. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou para mim, o reino de Deus chegou para você. E o reino de Deus é essa luz que ilumina o nosso caminho. Nós não vivemos mais em trevas. Agora nós desfrutamos, né, da maravilhosa luz. Agora nós temos que viver segundo a vontade de Deus, manifestando esse reino de Deus que nos alcançou. A segunda função é nos repreender. A Bíblia nos repreende, ou seja, ela nos adverte dos caminhos tortuosos que podemos estar seguindo e nos mostra as consequências de tais atitudes. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, né? Sabe aquele espelho bem grande que você tem na sua casa, quando você chega em frente a ele, você começa a ver o que precisa mudar em você? Isso aqui não está muito bom, aqui também não. A palavra de Deus é isso. É isso que ela faz com a gente, ela vai mostrando para a gente quem nós somos,
né? Ela é luz, ela vai trazendo, à medida que nós vamos se relacionando com a palavra, à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, ela vai revelando para nós os nossos pequenos defeitos, as nossas pequenas falhas, né? Aqueles pecadinhos que a gente já nem enxerga mais como pecado, né? A Bíblia vai revelando tudo isso para nós. Ela nos orienta a andar no caminho da verdade absoluta. A terceira função da Bíblia é nos corrigir. Ou seja, nos levar a abandonar o que está errado e nos ajudar a fazer o que Deus nos ensina em sua palavra. É isso, eu acabei de falar que ela nos corrige, mas ela também nos ajuda agora a nos endireitar, né? A andar agora segundo o Senhor vai nos orientando, ela vai revelando as verdades delas, que é suficiente para nós, para nos mudar, para nos moldar, para nos transformar. E essa verdade basta, essa verdade ela é suficiente para nós. A terceira função é nos corrigir, né? É isso, a palavra de Deus, ela nos liberta porque ela nos leva, né, a fazer agora as escolhas corretas. Ela nos leva a fazer boas escolhas. A quarta função da Bíblia é nos educar na justiça, ou seja, é consolidar e desenvolver um caráter amoroso, uma mudança que afeta a nossa vida moral, física, mental e espiritual. A palavra de Deus, ela faz isso, né? Ela nos educa na justiça. Ela nos faz aplicar a justiça de Deus em tudo aquilo que nós precisamos. Porque o amor de Deus nos alcançou, Ele chegou até nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais dóceis, pessoas mais tolerantes, pessoas mais pacientes. Agora, nós queremos para o outro aquilo que nós queremos para nós. O bem do outro é o bem que nós queremos para nós. A doutrina, né? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. O propósito é que nós não sejamos mais como criança. Ah, tá, gente, desculpa, me perdi um pouquinho aqui. E qual é o propósito, né, da Bíblia nos ensinar tudo isso, nos educar no caminho da justiça, nos corrigir, né? Qual é o propósito de tudo isso? É que não sejamos mais criança, né? É que sejamos maduros. Lá no livro de Efésios, no capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a não sermos mais criança. Criança, ela é enganada com facilidade, né? A gente tem esse defeito, né, de falar para as crianças aquilo que a gente sabe que não é verdade, mas a gente sabe que vai deixar a criança feliz. A gente fala, né? Mas a palavra de Deus, ela nos instrui o tempo todo, ela nos ajuda a crescer, a ganhar maturidade, né? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, ó. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Maturidade, né, gente? Maturidade espiritual é o que nós precisamos buscar, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para não sermos imaturos. Eu não sei, aqui tem um pessoal mais novo, mas o pessoal mais velho, eles lembram que a igreja, uma época, ela foi dividida, né?
a nossa comunidade aqui, ela foi dividida. E um grupo de pessoas foram com uma outra pessoa para abrir uma outra igreja. E aí eu fui junto. Eu e meu marido fomos junto com esse grupo de pessoas. E a igreja ficou aqui orando pela gente, né? Deixa aí. O que for joio vai permanecer. Mas o trigo Deus vai tirar e vai trazer de volta. E assim Deus fez comigo, para a honra e glória dele, porque era aqui que ele me queria. Foi aqui que ele me colocou. E aí eu lembro que o Senhor me trouxe de volta. E quando eu voltei para a igreja, eu vim com um jeitão da liderança. Por quê? Porque a igreja é assim, gente. A igreja ela vai absorvendo, ela vai aprendendo e pegando o jeito da liderança. Glória a Deus que nós temos uma liderança que vive de acordo com a palavra de Deus, com os ensinos da palavra de Deus. E eu cheguei com esse jeitão. E eu lembro que eu estava aqui no culto e o irmão Solofal e a irmã Inês, eles sempre sentam aqui na frente. E eu sentei atrás dele, e o pastor estava aqui pregando, e eu estou lá, glória a Deus, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, e não parava de falar glória a Deus e aleluia, atrapalhando o entendimento do Solofal. Ele olhou, virou para mim, olhou assim, me deu aquela olhada, aí eu entendi o recado. Depois eu entendi que a gente só dá glória a Deus pelo Espírito de Deus. Quando a gente entende o que está sendo ministrado, quando a gente tem compreensão daquela palavra, quando aquela palavra se faz entendida para nós, vai bem fundo lá no nosso coração e a gente fala glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos leva a reconhecer o que vem do Senhor. O Espírito de Deus nos leva a conhecer e identificar a hora em que você deve glorificar a Deus. O que estava acontecendo comigo? Imaturidade. A falta de conhecimento das Escrituras nos leva a ser imaturo. Eu lembro que uma vez eu estava na minha casa junto com uma pessoa que fez divisão na igreja, e ali ela estava orando, falando da palavra. Daqui um pouco, na minha casa tinha uma escada, e daqui um pouco ela diz, olha lá, o anjo passou. Aí eu, cadê o anjo? O anjo fujão que eu não vi, eu doida para ver o anjo. É isso, gente, a gente crê nos dons do Espírito Santo, a gente crê na revelação do Senhor. Deus não está preso. Deus se revela de várias formas, de várias maneiras. Ele manifesta assim o sobrenatural. Mas não é assim também, do jeito que as pessoas ensinam, e a gente vai aprendendo, e a gente vai fazendo tudo aquilo que muitas vezes líderes de igreja, muitas vezes líderes que têm a intenção, né, de nos ensinar errado, são os falsos mestres, né, que a palavra de Deus fala. E aí a gente vai acreditando e se deixando se envolver e ser ouvida por aquilo que homens, muitas vezes enganosos e mal intencionados, nos ensina fora das Escrituras. Por isso que nós temos que ser que nem os bereanos, que nem disse o irmão Ailton semana passada, buscar conhecer a palavra de Deus, para a gente estar sempre vendo se realmente o que a palavra de Deus está falando está de acordo, né? Maturidade. Só mais uma para mim continuar. Eu lembro que a liderança lá da igreja, aonde eu estava, ela falava assim, olha, quando eu estiver pregando, vocês ficam aí atrás, dando glória a Deus, agitando, glorificando, clamando, e aí a pessoa pregava e eu estava lá atrás, glória a Deus, aleluia, mas era glória, aleluia, aleluia, glória, 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 e daqui um pouco ela, cala a boca, você está me atrapalhando. A falta de maturidade também traz falta de sabedoria, né? A pessoa que falou que era para agir assim mesmo foi atrapalhada, foi interrompida. Por quê? Porque faltou sabedoria, faltou maturidade.
Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e buscar crescer no conhecimento da palavra do Senhor para termos maturidade espiritual. O apóstolo Paulo aqui, ele nos orienta a não sermos como meninos, a ponto de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Ele está falando para não deixarmos que as pessoas astutas nos desviem e nos conduza para os erros. Como é, né, que a gente atinge essa maturidade espiritual para não sermos enganados por esse monte de líderes religiosos que se diz profeta de Deus? Como que a gente atinge a maturidade para que não sejamos enganados? Buscando, né, estudando a palavra de Deus. A orientação do apóstolo Paulo é para que eu e você não sejamos mais meninos. Meninos, né, que é enganado, né? A gente acha que eles são bobinhos, né? Pois é, a orientação do apóstolo Paulo é que nós não sejamos mais meninos. Como nós amadurecemos, né, em outras áreas da nossa vida, precisamos amadurecer também em nossa vida espiritual, estudando as Escrituras. Amém? Queridos, nesse mês passado, nós acabamos de ser exposto a um panorama do livro de Apocalipse, onde compreendemos que a revelação desse livro não aponta somente para o futuro, e que a perseguição e a apostasia, apostasia significa afastar dos princípios do Evangelho, e que a perseguição e a apostasia, que surge de várias maneiras e formas com o decorrer do tempo, sempre esteve presente, né, na história da igreja. Sendo assim, nós precisamos estar atentos a essas manifestações, a esses sinais que só podem ser identificados com o estudo da palavra de Deus, buscando crescer no conhecimento e sendo uma igreja participativa, que pratica as disciplinas espirituais, que busca estar sempre atentos e ouvindo o que o Espírito fala, blindando a mente e filtrando as informações que recebe, identificando o comportamento da sociedade, ou mesmo da igreja, ou movimentos ditos evangélicos, que demonstram pensamentos que influenciam a todos e contribuem para a produção de heresias. Heresia é toda doutrina religiosa que contraria os princípios da fé estabelecida pela própria igreja. É isso, né? A igreja precisa estar buscando conhecimento para identificar esses sinais desses líderes, né, religiosos, que o apóstolo Pedro, ele fala sobre esses falsos profetas, lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler lá? É um texto bem longo, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Não se distraiam, não. Pega aí quem tiver seu smartphone, quem tiver a Bíblia impressa, ou acompanha aqui, né? O William vai colocar. E preste atenção, né, na leitura, que é uma leitura que nos leva a estarmos atentos e a reconhecer esses sinais manifestados por esses falsos mestres. Vamos lá? Todo mundo encontrou? 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias, doutrinas, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se refugia com homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter o castigo aos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores que em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causam. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando praticam tais festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na arrogância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Boar, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com a voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoa impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que a domina. Que o domina, se tentando escapar das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontram-se novamente pelas
enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que o primeiro. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. O provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esses são os sinais, né, os ensinos dos falsos profetas. Mas a palavra de Deus, né, nos diz que os dias deles estão contados, que a casa deles vão cair. E que nós precisamos estar atentos para conhecer esses sinais, para identificar aquilo que eles ensinam, né? E, de novo, a maneira de estarmos atentos é conhecendo a verdade da palavra de Deus. Para que nós também não caímos, né? Ou caiamos junto com eles. Nós precisamos estar atentos. É isso, gente. Temos que blindar nossa mente contra essas doutrinas travestidas e transformadas, mantendo o nosso foco e atenção na inerrância da Bíblia, lutando e identificando esses sinais que, como revela o livro de Apocalipse, virão tentar a nossa mente e nos empurrando para a apostasia. Apostasia é se afastar dos princípios do Evangelho. De forma progressiva e silenciosa, temos que buscar o conhecimento das Escrituras. Temos que buscar conhecer esses falsos profetas. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser, sim, luz para o meu e para o seu caminho. De maneira que possamos andar seguros. Eu fiz uma ilustraçãozinha aqui, para a gente entender melhor essa segurança que a palavra de Deus nos traz e nos leva a andar seguros, né? Quando analisamos o dia e a noite, percebemos a diferença de um e da outra. Estou falando daquela noite em que a luz da lua quase não aparece. Entendemos que o dia nos traz segurança por enxergarmos o que está em nossa volta. A noite nos deixa mais apreensivos, atentos e preocupados. Precisamos ter as Escrituras como a segurança que o dia nos traz referente à noite. Vivemos em um mundo de trevas, onde jaz o maligno, influenciador da nossa humanidade, causadora de todos os males e aflições que estamos expostos. Sei que estamos em Cristo, mas a palavra de Deus é o nosso escudo. Ela é a nossa luz que nos faz enxergar todos os perigos ao nosso redor. Só precisamos de Deus, que é a palavra, para sermos vencedores. Ele já nos alcançou com a fé em Cristo. E essa fé precisa ser alimentada diariamente. Essa fé precisa ser alimentada diariamente, pois o justo vive pela fé. Temos que amar a palavra de Deus. Declarar essa palavra como fez o salmista no Salmo 119. Nesse salmo nós enxergamos todos os benefícios que a palavra de Deus nos traz. Precisamos andar na lei do Senhor, vivendo os princípios e valores que ela nos ensina e nos ordena, para que nos momentos em que precisamos nos posicionar, utilizemos as referências desta lei. É isso. A palavra de Deus é a lei do Senhor.
e nós vivemos segundo a lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Ela é referência para nós. O que ela fala, o que ela expressa, o que está escrito, né? A palavra de Deus foi inspirada por Deus. A palavra de Deus foi soprada aos homens que a escreveram pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos ela como lei e a pratiquemos e vivemos segundo ela nos ensina. Martinho Lutero, ele afirmou: somente as Escrituras. Ele entendeu que ela é suficiente para sustentá-lo na vida. Esse mês nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero anunciou uma proposta de reforma da doutrina católica. Lutero não concordava com a cobrança de indulgências. Indulgência era uma espécie de carta vendida pela igreja aos fiéis. Ao comprá-la, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. Ele era defensor da lei de que a salvação é obtida pela fé. Também ele fixou na porta de uma igreja as 95 teses contra a venda de indulgência e também denunciando vários abusos da igreja. Ele expressou em 5 frases o conceito da teologia reformada com 5 solas ou 5 somentes, que são os pilares da reforma protestante. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. A teologia reformada está alicerçada principalmente na centralidade das Escrituras, somente as Escrituras, e também na justificação pela fé e na obra de Cristo, que revela somente a graça, somente a Cristo, somente a fé e somente a Deus glória. Já que a salvação é uma obra de Deus, então toda glória, toda honra pertence somente a Ele. Somente nas Escrituras encontramos descanso das nossas inquietações. Irmãos, medite na palavra de Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, busque estar interagindo com a igreja local, busque crescer nesse conhecimento das Escrituras, para que a gente possa estar imune, né? Ser vacinada contra esses falsos ensinos, contra essas falsas ideologias, né? Contra essas falsas, contra esse monte de corrente, né? Ideológica, né? Contra o progressismo liberal, né? A teologia progressista liberal que tem crescido muito no nosso país e que tem trazido, né, muitas consequências para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem deixado de olhar para as Escrituras como um todo, tem se distraído, né? A gente tem que ter a consciência, né, que as Escrituras é suficiente, ela é inerrante, né? Ela é autoridade máxima e tudo que está escrito nela é suficiente para que a gente permaneça firme na fé. Não deixe que esses falsos profetas, esses falsos líderes venham minar a sua fé, né? Na verdade, eles nos levam a enfraquecendo na fé, né? A gente vai colocando a fé em dúvida quando a gente começa a ouvir coisas que querem nos confundir,
que querem diminuir as Escrituras, né? Que querem dizer que as Escrituras não é verdade absoluta. Ela é verdade absoluta. Temos que tomar cuidado com o que a gente tem ouvido, né? Com o que a gente está ouvindo. Sempre tendo as Escrituras para comparar se o que estão falando é verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada com Ele. Que o Senhor nos leve a termos o compromisso de vivermos nele e para Ele, buscando crescer cada vez mais no conhecimento da palavra e transmitindo a essa palavra. Aqui tem alguns pedidos de oração, né? E oração pelo William e pela Alessandra, esse casal, né? Que estão precisando das nossas orações, pois se encontram doentes. A gente vai orar por esse casal, a gente vai aproveitar e vai interceder pelo que está acontecendo lá no Oriente, né? Naquela região do Oriente, né? Aquele povo está sofrendo uma guerra, onde vai trazer muita destruição, muito sofrimento. Precisamos orar pelaquela nação, precisamos orar por aquele povo. Guerra sempre traz consequências terríveis, principalmente para aqueles que muitas vezes não conseguem se defender, aqueles inocentes, aquelas pessoas que não têm nada a ver com a briga deles, né? Com a luta deles. Vamos estar orando por eles também. E depois a gente vai orar pelos aniversariantes e a gente vai pedir a bênção apostólica do Senhor para a igreja, para que a igreja tenha aí uma semana abençoada, né? Uma semana de vitória, para que o Senhor nos fortaleça. Amém? Vamos nos colocar de pé? Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua igreja se coloca em oração, Pai, clamando a Ti, Senhor, pelo Seu socorro. Deus, nós apresentamos aqui a vida do William e a vida da Alessandra, Pai, esse casal que está passando por um momento difícil, tem enfrentado enfermidade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida do Seu povo, que o Senhor cuida da Sua igreja. Por isso, Senhor, toma a vida dos Teus servos nas Tuas mãos, Pai. Senhor, cura eles de qualquer enfermidade que eles possam estar passando, Deus. Renove, Senhor, as suas forças, revigore, Senhor. Encha eles de ânimo, Pai, de alegria. Que eles possam, Senhor, sentir o Seu cuidado, Deus. Oro também, Senhor, por todos aqueles que se encontram doentes nas suas casas, nos hospitais. Aqueles que estão lutando, Senhor, para vencer uma enfermidade, Deus. Aqueles que estão lutando, Senhor, para ser libertos, Pai, de vícios. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que passam por luta, por dificuldade, Pai. Aqueles que vivem, Senhor, sofrendo com depressão, angustiados, Senhor, depressivos, Senhor, sem esperança, Deus. Que o Senhor levante, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Pai. Que o Senhor traga vida abundante, Senhor, no meio daqueles que clamam a Ti, Senhor, por suas necessidades, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, Deus. Alcança eles com Teu socorro, Pai. Pai, nós queremos também interceder a Ti, Pai. Interceder por Suas misericórdias, Senhor, pelo Seu socorro, Senhor, sobre aqueles povos, Senhor, lá na região do Oriente, Senhor, por Israel, Pai, pela Palestina, Deus. Deus, alcance, Senhor, o coração daqueles homens causadores de guerra, Deus. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor pode levar a paz aonde tem guerra, mesmo que ela não seja vista pelos nossos olhos, Senhor, pois nós não vivemos pelo que nós vemos, Pai, nós vivemos pela fé, Deus.
Pai, nós não entendemos, Senhor, por que essas coisas acontecem, mas é lícito que isso aconteça, porque o Senhor falou que isso iria acontecer, Deus. Mas se for possível, Senhor, estenda a tua mão poderosa, Pai. Cessa essa guerra antes que danos maiores venham a acontecer, Deus. Nós clamamos a Ti, Pai. Misericórdia, Senhor. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.